Olá, como vocês estão? Como passaram de final de semana? Meu nome é Ana Paula Alves Ribeiro, estou com vocês aqui na nossa última sessão da oficina Ser Memória. Muito feliz, né, do percurso que a gente tem construído, muito feliz em estar aqui mais um dia com vocês. Eu vou me auto-descrever, né? Eu sou uma mulher negra, de pele escura, estou com óculos com detalhes perolados, brancos, né? Meu cabelo é grisalho, estou com um vestido estampado de 3 cores, caramelo, branco, preto, 4, aliás, azul. E estou também com um brinco caramelo. Na aula de hoje, a gente tem o apoio das queridas Tamires e Sueli, na interpretação, na tradução para Libras, e na produção estamos com o Diego, então agradeço muito, né, a vocês três por estarem conosco hoje. A gente vai funcionar hoje de forma um pouquinho diferente, gente. A Andrea teve um problema particular, não vai conseguir estar conosco. O grupo está aberto, o grupo de WhatsApp, então a conversa ela vai acontecer comigo diretamente. Então vocês, ao invés de colocar no chat, ou se vocês puderem, coloca no chat, coloca no WhatsApp, né, para ficar registrado no chat, mas eu estou aqui direto com vocês no chat, então as perguntas vêm direto para mim, tá bom? E aí, nesse contexto, eu acho que eu começo, né? Na última hora eu mandei muito material, né, em PDF. Eu começo explicando um pouco o que eu estou mandando para vocês antes de começar a apresentação hoje. A apresentação hoje é sobre o Museu Afrodigital e sobre a questão dos acervos, né, digitais. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês e dos lugares que eu cheguei, né, estando no museu, coordenando o museu e fazendo pesquisa sobre a questão digital no museu. Mas antes, né, eu vou falar dos arquivos em PDF que estão nesse grupo. Se vocês puderem salvar, se for do interesse de vocês, eu acho que tem um material aqui muito interessante para a gente, né, olhar. Eu vou começar do último para o primeiro. O último arquivo que eu enviei para vocês é um livro que foi publicado em 2013, chamado Conceitos Chaves de Museologia. Eu baixei do site do Icon. E esse livro foi organizado pelo François Mayresse e o André Desvalets. Esse livro, Conceito-Chave da Museologia, ele tem alguns conceitos, né, que têm se transformado, né, ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo acho que tem alguns que estão consolidados que são muito bons para a gente pensar, né, no nosso próprio percurso, né, como por exemplo, né, a questão das coleções, a questão de como que essas coleções elas se constituem, enfim. A gente tem aqui um material que ele é bom também para pensar as questões linguísticas, então muitas das vezes o que a gente está falando tem aproximação em outra língua, outras vezes a terminologia ela vai ser radicalmente diferente e eles fazem um trabalho muito bom de fazer essa diferenciação, tanto histórica, né, quanto dos léxicos com os quais a gente está trabalhando. Então, por exemplo, eu tenho aqui verbetes, eles, né, como uma proposta, eles trazem verbetes, então, verbete arquitetura, verbete coleção, verbete educação, exposição, o que seria uma exposição, o que seria uma coleção. Então, eu acho que é um bom lugar, né, teórico de aporte para vocês entenderem como, né, na última década, ou nas últimas 2 décadas, você tem aqui um lugar onde pesquisadores da área de museologia estão olhando especificamente para o que a gente entende, né, pelo lugar dos museus mesmo, mas o que a gente entende também derivado desse processo de museologia. Então tem gestão, mediação, são palavras que aparecem, né? Museografia, museologia. Então acho que tem aqui um lugar que vocês podem, teoricamente, né, para olhar para esses verbetes e voltar.
E aí, na sequência, eu envio para vocês 3 arquivos que eu tenho enviado também e que as bolsistas e os bolsistas do Museu Afrodigital têm acesso. E aí a gente vai entendendo, né, que um processo de trabalho ele nunca se dá sozinho, nem a gente parte de uma experiência solitária, e que muitas vezes é necessário instituições para montar materiais de formação. E o quanto essas instituições elas são importantes para a montagem desses materiais de formação. Então, por exemplo, eu trago aqui para vocês um livro chamado, ou um material chamado Humanidades Digitais, Transformação do Conhecimento na Sociedade da Informação, que é feito pela Fundação Bienal de São Paulo. É um material muito curto, muito curto. Eles têm aproximadamente, sei lá, umas 90 páginas, mas foi feito pela Bienal de São Paulo dentro de um processo formativo interno. Então, eles chamaram algumas profissionais para falar de coisas que são, né, interessantes para dentro da Bienal e como que a Bienal poderia enfrentar determinadas questões. Então, é um material que tem um breve histórico da Bienal, mas eles trazem um sumário com alguns eixos, né? E que eixos são esses? Conservação de patrimônio, imagens e mídia, gestão arquivística, sistema de informação, pesquisa e referência. Então, tem ali uma semana de capacitação com textos e com uma espécie de resumo do que as pessoas colocaram, né, do trabalho que as pessoas desenvolvem, com capítulos que podem inspirar vocês a olhar para os próprios projetos. Então, por exemplo, tenho o texto de duas pessoas assim que eu gosto muito, admiro muito, como, por exemplo, o Martin Passos. O Martin Passos, vocês vão ouvir falar do Martin hoje algumas vezes. Fiz um curso de montagem de exposição online com o Martin, que assim, tipo, abriu minha cabeça para muitas coisas. Então, tem um texto do Martin sobre transformação digital, tem texto, por exemplo, sobre curadoria para a produção de imagens digitais, tem um texto sobre o impacto da branquitude na pesquisa nos arquivos, né, falando de critérios, que é um texto da Luciara Ribeiro, que é uma importante curadora. Tem sistema de bancos de dados de acervos, né, embalagem de conservação, aquilo que vocês vêm perguntando, olhar para outras experiências pode ser importante para a gente chegar até aqui. O terceiro arquivo é um arquivo chamado. Peraí. Criar e avaliar conteúdos virtuais em museus. É um arquivo um pouco maior, né? Ele tem cerca, não sei, de umas 180 páginas, talvez. Né? É um material que está em português, mas é um material também que pode ser encontrado em espanhol e que foi produzido pelo Ibermuseus, né? Então, o subtítulo desse material é Visões a partir da experiência de profissionais da Iberoamérica. O que é a Iberoamérica? Né? Portugal, Espanha, América, né? A América que fala português e espanhol. Né? Então, tem um material aqui olhando, né, presencial, digital e virtual em museus, algumas observações sobre qualidade, o planejamento, quais são as estratégias digitais de um museu, criação de conteúdo, como engajar, canais e plataformas e tecnologias e as avaliações das atividades em recursos visuais. O terceiro, nesse contexto que eu tenho usado, né, e que está sempre aqui por perto e me serve como guia, é um que foi produzido no contexto do IBRAM, tá? Que é um Instituto Brasileiro de Museus, como eu já vinha, né, falando para vocês desde a segunda aula, e esse material se chama Acervos Digitais nos Museus, Manual para a Realização de Projetos. Então, assim, estou deixando aqui um material prático que vocês podem buscar e que podem ser, assim, possibilidades múltiplas para vocês, né, olharem o que vocês têm. E aí esse material tem uma lista de abreviações e siglas, enfim, tem um sumário, né, que vai apontar para a gente o quê? Acervos digitais nos museus, o que eles são,
acervos digitais, como implantar um acervo digital. Então, falando de diagnóstico de maturidade digital nos museus. Então, o que é isso, né? Se os museus eles têm competência e têm possibilidade de tocar um processo, um projeto no digital. Política de acervo digital, né? Redação, estabelecimento dos projetos de digitalização, porque a gente está falando de acervos que nascem digitais, então eles são nato digitais, e acervos que se tornam digitais, né? Então eles precisam ser digitalizados e o impacto que isso tem. Implantação dos projetos de digitalização, documentação museológica, metadados, construção de repositórios digitais de acervos culturais. Aí fala do Tainacan, que é uma coisa que a gente vai falar ainda hoje também. Fala de gerenciamento, fala de diagnóstico, fala de domínio público, fala de direito autoral, licenciamento. Então tem aqui um material bom para a gente pensar o digital, tá? Nessas organizações. Na sequência, eu mando 3 materiais que podem parecer um pouco aleatórios, porque eles fogem, né, um pouco disso, mas que eu acho interessante. Um é um guia de preservação para cineastas em contextos comunitários. É um material muito, muito curtinho, é um material de 24 páginas, é um material que propõe um autodiagnóstico, que traz referência, né, que fala, né, do como seria pensar essa preservação do audiovisual para cineastas em contextos comunitários. Então, não está falando das cinematecas, está falando, né, da gente que está ali envolvido num processo de cuidar da memória audiovisual de instituições comunitárias ou de fazer, né, enquanto cineastas, enquanto produtores audiovisuais, um material que deverá ser preservado. Esse material ele está em espanhol e ele, né, faz parte de um projeto chamado Acervo Ambulante, Preservação com Perspectiva Regional, que é uma iniciativa do Documental Ambulante, que é uma fundação sem fins lucrativos, que já tem uns 20 anos. Então, assim, é um material muito curtinho, que eu acho que pode servir para ajudar a gente. Segundo, nesse bloco, é um material que um colega compartilhou comigo, chamado Guia de Análise e Licenciamento da Midiateca Capixaba. Ele tem trabalhado com essa midiateca, então a produção, o que essa produção ela diz para a gente, né? E como que a midiateca está criando, na realidade, um manual para trabalhar com seus próprios projetos, com seus próprios acervos. Então, eu acho que tem aqui questões que são frequentes e que aparecem, que vão aparecer também nos outros materiais, como, por exemplo, obra órfã, direito autoral, como é que a gente lida, disponibilidade digital de obra, e que eu acho bom para a gente pensar porque organiza, né? Mas é um material também, por exemplo, o que eu falo da criação dos museus, acho que ele também traz isso, que é a questão da Wikimedia, né, como difusão digital livre. Então, também tem aqui algumas propostas de difusão digital que são mais livres, né, e que estão menos ancoradas em processos de instituições. Nesse bloco ainda, eu enviei para vocês um livro que saiu recentemente, chamado Museus, Sujeitos e Territórios em Diálogos, de um curso que, se eu não me engano, foi a Unifesp que deu ano passado, ano retrasado, e que foi organizado pela Andrea Rabinovich e pela Ilana Goldstein, né? Que a Ilana é uma antropóloga que trabalha com arte, que está na história da arte, e elas propuseram um curso, e o resultado desse curso está num livro onde vai falar especificamente, né, de vários tipos de museus, museus indígenas, museus de periferia, museus de comunidades, museus e territórios, enfim, o lugar do patrimônio, as tradições locais. Isso, gente, sem falar também, que eu não coloquei aqui, mas quem é da antropologia ou quem se interessa, né, quem é da sociologia, você tem os materiais das associações, né,
A aba tem uma equipe editorial enorme e tem um material sobre patrimônios e museus muito consolidado, assim como também tem um material de antropologia visual muito consolidado, assim como também a gente tem necessariamente, né, na SBS, que é a Sociedade Brasileira de Sociologia, é, os GTs, os grupos de trabalho, né, os comitês de pesquisa, sobre memória, memória e sociedade. Então, sempre tem ali alguma coisa aparecendo que possa servir para a gente como subsídio para pensar esses processos. E, por último, mas não menos importante, porque a aula de hoje é muito sobre isso, eu trago para vocês dois materiais do próprio Museu Afrodigital. Um é um texto da Miriam Sepúlveda. Miriam foi a fundadora do Museu Afrodigital Rio de Janeiro, faz parte da rede de museus afrodigitais, né? Fez parte desde o início, faleceu ano passado. E tem um texto aqui da Miriam, que eu acho que é bom para a gente entender também o percurso que o museu faz, né? Que é um texto de 2010. E é um texto chamado, acho que é de 2010, acho que é de 2010, sim. E é um texto chamado Museu Afrodigital, Desafios na Representação do Passado. É um texto curto, né, com algumas referências boas para a gente pensar, e está ali imagens do museu logo no início. E também, na sequência, eu trago uma entrevista que nós fizemos no final de 2024 e foi publicada ano passado, que é uma entrevista chamada O Ir e Vir do Museu Afrodigital, conversa sobre acervo, armazenamento e acesso aos arquivos afro-brasileiros. Essa entrevista foi feita pela Júlia Mota e pela Christian Kaline Soares da Silva, e é uma entrevista que a revisão ela foi minha, então assim, tem muito dado que eu vou falar aqui e que está nessa entrevista, tenho certeza que está nessa entrevista, e que pode ajudar a gente a pensar, né, os desafios de se olhar para os acervos digitais, principalmente os acervos digitais dentro das universidades. Aqui a gente fala das redes de museu, a gente fala do patrimônio universitário, fala dos desafios que a gente tem, que a gente teve, né, e os enfrentamentos que a gente faz dentro da universidade. E eu também deixo aqui algumas sugestões de campos de pesquisa, algumas coisas que eu acho que devem ser pensadas, não só eu, né? Lívio Sansônio, Antônio Mota, Maria Alice Rezende Gonçalves, a Marilande, né, Martins, Abreu e o Charles Douglas Martins, que são colegas que estão espalhados pelo Brasil e que estão trabalhando nos museus afrodigitais nas nossas redes. Gente, tudo bem até aqui? Deixa eu olhar agora aqui a nossa. Eita, Ivan está me avisando que meu microfone está tendo interferência, está com muito estalo. Todo mundo está com esse problema no meu microfone? Todo mundo está sentindo esse problema? Me sinalizem aqui, por favor, que eu não estou vendo vocês. Vocês vão precisar me sinalizar pelo site, pelo WhatsApp. Então todo mundo está vendo, tá com problema, está sentindo problema no meu microfone, é isso? Tá, vamos ver se vai sem microfone. Peraí. Vocês me escutam sem microfone? Ficou melhor sem o fone de ouvido? Um olho no padre e outro na missa, gente. Estou aqui. Tá, então se tá melhor, vamos sem fone, tá? Fé. Que bom que vocês estão aqui comigo. Deixa eu beber um pouco d'água. Vou passar minha água para cá. Se ainda picota, Matheus, então o problema não é do fone, o problema é da rede. Aqui para mim aparece que eu tô com uma boa rede, mas é possível que eu não esteja com uma boa rede. Entendeu?
Então, eu vou navegando e vocês vão me falando, tá? Qualquer coisa, a gente passa, sabe lá Deus como pro celular, mas a gente passa pro celular. Deve ser da rede. Coisas do online. Gente, demorou muito a última aula, gente. Tá acontecendo agora. Produção, eu vou pedir, por favor, para vocês colocarem o PowerPoint para a gente começar. Obrigada. Eu vou tentar sem fone, né? O Ivan falou para eu tentar ir com fone mesmo. Vamos lá. Eu trouxe um material para vocês sobre o Museu Afrodigital. Eu vou apresentar, como eu sempre apresento o museu. E depois eu vou falar do lado B, né? Porque eu acho que tem uma coisa de apresentar um projeto no digital que super funciona, mas também tem o desafio de apresentar um projeto no digital que às vezes funciona e às vezes funciona menos, porque a gente tem um diálogo com uma instituição que é muito maior do que o museu. O museu é uma gota no oceano, né? Então, Museu Afrodigital Rio de Janeiro, eu chego ao museu no início mesmo, há 20 anos. Há 20 anos eu estava numa reunião brasileira de antropologia, quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre restituição de fotografias no contexto baiano, num trabalho apresentado pelo professor Lívio Sansoni. E o Lívio tinha a ideia de pensar um projeto de restituição de imagens que estivessem em museus espalhados pelo mundo, mas que fossem ou tivessem sido feitas num contexto brasileiro, num contexto de pesquisa etnográfica, muitas vezes, né? E quando ele faz desse processo, né, e ele já falava lá sobre restituição, eu acho que tem um lugar aqui que é importante da gente observar, que é o sentido do próprio lugar da restituição, né, que eu falei lá na primeira aula, né, sobre a restituição ser um processo de negociação, né, que nunca é necessariamente tão simples, porque necessita, né, que as partes envolvidas elas estejam de acordo com o processo, porque é isso, toda negociação é isso também. E ao mesmo tempo, a gente vai olhar esse lugar, né, da negociação e dessa restituição e entender como que essa restituição ela interfere ou ela pode vir a construir um processo de pesquisa, né, nosso, tendo acesso ao que estava no exterior. Lembrando, gente, que há 20 anos, quando o Lívio propôs isso, né, era uma outra internet, era um outro projeto, era uma outra vinculação das instituições de ensino, pesquisa, né, das bibliotecas e dos museus com os grandes bancos de dados online, né? Hoje é muito mais fácil pesquisar numa biblioteca de uma universidade fora do país, online, e obter resultados do que, por exemplo, era 20 anos atrás. Eu acho importante a gente dizer isso. E então, fazia muito sentido naquele momento que houvesse um pesquisador, uma figura de um pesquisador ou de uma pesquisadora, que num projeto de pesquisa, né, estivesse numa determinada biblioteca e fizesse um processo de restituir as imagens, de acolher, né, essas imagens e trazer para o Brasil, para que elas voltassem para casa. A segunda coisa que o Lívio falava muito naquele momento
e que durante muito tempo não fez sentido, mas que hoje faz muito sentido, era que o museu devia ser uma plataforma aberta. E como plataforma aberta, qualquer pessoa podia mandar suas imagens, suas fotografias, sempre pensando em fotografia, né, naquele momento, ou em obras, enfim. Então é muito interessante da gente observar também como que esse lugar muda, né? E por que muda? Pode passar, por favor. Gente, se piorar muito a minha voz, vocês me avisem, tá? Para eu tirar o fone, para eu tirar o fone. Então, nesse contexto, né, a gente sempre apresenta um museu apontando que ele tem por objetivo, né, democratizar o acesso à informação de dados e pesquisas relacionadas à população afro-brasileira, né? Enquanto uma plataforma digital, o museu também tem por objetivo estimular a produção de tecnologias sociais, ferramentas interativo-colaborativas que possibilitariam ampliar a construção de novas bases de dados e fontes de pesquisadores interessados na temática dos estudos étnicos e africanos e áreas afins. Então, a ideia sempre foi pensar a produção de tecnologia social e ser uma ferramenta interativo-colaborativa. Ele se volta para a salvaguarda de fontes documentais e exposições digitais, atividades estas que permitam investigar e propor novas abordagens, histórias e olhares para a população afrodescendente no Brasil. O projeto requer parceria com diversos arquivos e pesquisadores, uma vez que parcerias constituídas são fundamentais para retroalimentar uma rede de pesquisadores que acreditam no que a gente chama de generosidade digital. Né? Foi tampada aqui pelo PowerPoint, mas a última palavra, a última expressão é generosidade digital. Então, a gente tem como palavras-chave no museu: museu digital, relações raciais, artes visuais, memória coletiva, mídia digital, e é um pouco a partir desses eixos de pesquisa que o museu opera, né? O museu ele é um programa de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Antes ele era um projeto de extensão, mas ele vira programa de extensão em 2019, então a gente já tem 7 anos aí de um programa, e ele opera em articulação com vários projetos de pesquisa. Pode passar, por favor. O museu ele é constituído a partir de uma rede digital, né? Somos vários em alguns estados, né, do país. Então, o primeiro museu digital ele começa na Bahia, na sequência, um pouco quase que concomitantemente, né? São os grupos, de fato, das associações científicas, como a ABA e a SBS, que passam a fazer parte. Então, a gente tem ali o Maranhão, né, criado pelo Sérgio Ferretti, né, já falecido também. A gente tem Pernambuco, criado por Antônio Mota, professor da Federal de Pernambuco. Né, e a gente tem o Rio de Janeiro, criado pela Miriam Sepúlveda, e que durante muitos anos dividiu com a Maria Alice Rezende Gonçalves, né, uma da sociologia e a outra da educação, a coordenação do Museu Afrodigital Rio de Janeiro. Nós já tivemos, né, um museu em Mato Grosso, e hoje a gente também tem um no Rio Grande do Norte, que não tem necessariamente o nome Museu Afrodigital, mas ele faz parte dessa rede de museus com a professora Julie Cavinhar. Pode passar, por favor. E aí a gente funciona como, né? O museu ele já teve vários modelos, né? Lá no início, fundado pela Miriam, e eu estou desde o início mesmo, né? Ele foi fundado pela Miriam. Se o Lívio deu essa palestra em 2006, ele foi fundado pela Miriam na virada de 2009 para 2010. E logo no início ela partilha a coordenação com a Maria Alice Rezende Gonçalves, como eu disse para vocês, até 2016. Em 2016, a gente passa a ter um conselho curatorial, que cresceu muito nos últimos 10 anos, e ele, na realidade, não tinha a figura de um coordenador, a gente tinha um conselho, mas
Em 2019, né, quando o museu ele vira um programa de extensão, eu passo a fazer parte, né, eu já fazia parte do conselho, na realidade, e eu passo a ser coordenadora desse programa de extensão com o apoio dos meus colegas. Então, eu também faço parte desse conselho, mas os meus colegas também fazem parte desse conselho. Então, a gente tem a Bárbara Kopke, que é minha colega na FEBEF, hoje é do Departamento de Cinema e Audiovisual, assim como eu. Gabriel da Silva Vidal Cid, né, pós-doutorando do PPCIS, também está comigo desde o início. Professor Marcelo Campos do IARTE, né, da UERJ, pode passar, por favor. Maria Alice Rezende Gonçalves, da EDU, Maurício Barros Castro, do IARTE também. Miriam Sepúlveda dos Santos, né, que era socióloga, era do ICS, do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, em memória, e o Washington Denner, também da EDU. Então, esse é o conselho curatorial, que um pouco que decide, né, comigo, às vezes mais, às vezes menos, às vezes, né, dando sugestões, quais seriam as questões, né, que o museu poderia pensar, trazer, fazer, enfim, por onde a gente, né, navega. Pode passar, por favor. E aí, nesse contexto, a gente criou um projeto, um grupo de pesquisa, um diretório de pesquisa no CNPq. A gente então faz parte dos grupos de pesquisa certificados pelo CNPq. É um grupo que é coordenado pela Alice e co-coordenado por mim. A gente um pouco que divide tarefa inclusive em levantamento de recursos, tanto institucionais na universidade quanto para fora. E eu acho que tem um lugar que é muito bom de falar aqui, que é uma coisa que eu estou batendo desde o início, e que eu sempre lembro, né, de como que isso também, acho que muda um pouco o olhar que a gente tem, principalmente sobre a questão do digital e sobre os acervos, é que o museu ele não é só um programa de extensão, ele trabalha com base nos projetos de pesquisa. A universidade reconhece a função de curador, e a universidade está construindo uma política de memória, né, mas reconhece muito a função de curadoria. Então, no nosso projeto de pesquisa, ser curador está ali incluído, não é uma coisa distante do nosso horizonte, né, funcional. E acho que a terceira coisa é que nós não somos um museu de museólogos, né? Nós somos um museu pensado por historiadores, antropólogos e sociólogos, e isso também faz muita diferença, no sentido de que a gente tem um lugar de formação, e eu não estou dizendo que é melhor ou pior, como diria Salgueiro, é apenas diferente, mas tem um lugar de formação que faz com que a gente pense essas questões a partir de um processo de formação mesmo, né, visto que nós somos cientistas sociais, historiadores, olhando para um museu, gente, então tem diferença. E por último, que eu acho que é uma coisa, né, importante também, é que a gente está sempre articulado com processos e cenários políticos contemporâneos, né? A gente não está desapegado desse lugar. E aqui, essa apresentação que eu faço é uma apresentação especificamente, salvo engano, a partir da pandemia, né? Mas eu já tive várias versões dessa exposição, enfim, e dessa apresentação, incluindo, né, os diretórios, incluindo as nossas publicações. A gente tem algumas publicações sobre o museu, então tem aí um lugar também das nossas publicações sobre o museu, que podem servir de referência para vocês. E o próprio museu em si, que está, né, disponível pelo QR Code, né, e que é um museu digital. E aí uma outra coisa que a gente volta é uma discussão também que eu falei lá na primeira aula, que era isso, gente. Quando o museu foi fundado, tinha uma galera que dizia que não podia ser museu. Tinha uma galera que dizia que isso não era museu, que não era entendido como museu pelo IBRAM, que era um site, que não era entendido como museu pelo ICON, entendeu? Mas o que a gente fez ao longo desses últimos anos, né? O campo não é cristalizado. E pelo campo não ser cristalizado,
essas questões elas vão se modificando. Então, quando eu abro a aula trazendo esse material digital para vocês, esses livros, esses manuais, né, esses compêndios, né, esses dicionários, falando para vocês como que esse campo muda, muda inclusive pensando a exclusividade de olhar para um material para esse processo, que é um processo digital, né? E eu acho que isso é muito significativo. Pode passar mais uma, por favor. Essa imagem que a gente saiu, uma imagem da exposição da artista Lia Cunha, chamada Sentir, que entrou no ar ano passado, ainda está no ar. Então, eu estou trazendo aqui para vocês o espelho do museu, então a gente está dividido em exposições, você no museu e o Cine Museu. Pode passar, por favor. Às vezes tem mais coisas, às vezes tem menos coisas, às vezes eu desativo coisas. Então, é uma surpresa, né? Cada hora é uma surpresa. E aí eu opto por mostrar para vocês os últimos 5 anos, por quê? Os últimos 6 anos, porque foram as mudanças que a gente empreendeu, né? E foram as mudanças que eu toquei de perto. Logo que eu comecei a acompanhar o museu, a gente discutia muito a questão do software livre e a necessidade da gente pensar uma plataforma, né, barata ou gratuita. A gente pensava uma plataforma que é muito usada ainda, que é a WordPress, e o nosso usa WordPress como base. Para quem teve blog, o WordPress era um dos blogs mais estruturados. Então, assim, na era dos blogs, a gente tinha, para quem queria fazer blog, né, dois grandes lugares. Um era o Blogspot, que talvez tenha até sido desativado, eu não tenho certeza. Posso estar falando uma grandíssima besteira. Né? E o Blogspot ele era operado a partir do Google. Mas ao mesmo tempo a gente também tinha para algumas possibilidades de blogs gratuitos a partir do WordPress. Então o museu era um museu, site, baseado na estrutura do WordPress. E aí o que a gente faz, né? Só que o WordPress ele foi, e eu acho que isso é interessante da gente apontar, ele foi mudando as ferramentas ao longo do tempo. E na mudança de ferramenta, vários plugins eles foram para o ar, foram para o brejo, né? O que significa que o site do museu ele não funcionava mais. Então, eu acho que uma outra coisa, né, que a gente pode dizer aqui, e eu acho que isso é importante, é que um museu digital ele precisa estar em constante atualização, tal como um site, né? Os plugins eles caem, as políticas mudam, os designs ficam obsoletos. E a montagem de um site, para quem sabe fazer, é mais fácil, mas na maior parte das vezes, para quem não sabe fazer e precisa contratar, não é um recurso barato, né? Então tem um lugar aqui do museu que é um acionamento de recursos constante para a nossa sobrevivência. E nesse contexto, durante todos os anos do museu, a gente acionou alguns recursos, mas os principais foram o Ministério da Cultura, né, e a FAPERJ. Então, quando a gente vai refazer o site do museu, porque o site do museu tinha meio que colapsado, né, nesse processo de estava há 10 anos no ar, gente, 10 anos era muita coisa, enfim. Estava muito, muito obsoleto mesmo, muitos links quebrados, muitas coisas que não funcionavam. O que a gente faz? Eu peço uma verba de pesquisa com o apoio dos meus colegas e essa verba de pesquisa vai possibilitar que a gente pague um site, né? Então, foi esse lugar do site antigo para o site novo que eu acompanhei de perto. Só que um site ele nunca é um site só, né? O site ele tem sempre a construção de metadados. Então, tudo que eu coloco num site, eu preciso pensar um processo de codificação. Se o meu site é um museu, esse processo de codificação ele deveria ser integrado ou minimamente dialogar com uma base de dados, né, coletiva ou comum, que pudesse fazer com que, se eu coloco uma foto, se eu coloco um documento, se eu coloco uma imagem, se eu coloco um texto em PDF,
tudo isso vira metadado, mas tudo isso precisa entrar numa ficha classificatória. E o que a gente está chamando de ficha classificatória? Aqui a gente está chamando de ficha classificatória principalmente os sistemas que são utilizados pelo IBRAM, que são os sistemas livres, construídos, né, pelos colegas das universidades de Brasília, né, e da Federal de Goiás, num projeto chamado Tainacan, que é o software, né, que o Brasil usa porque foi criado no Brasil e porque ele é de livre acesso. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que mais do que jogar os dados na construção de uma arquitetura digital, e, gente, se eu estiver falando alguma coisa que fuja completamente ao controle de vocês, ao conhecimento de vocês, coloque aqui no WhatsApp, que eu volto para explicar. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que existe, na montagem de sites, arquiteturas. Como a gente monta prédio, a gente vai montar uma arquitetura para site, né? Num museu não é diferente, mas além dessa arquitetura, a gente tem o que? A ficha técnica dessa arquitetura. A gente precisa dizer o que a gente está inserindo. A gente tem uma espécie de certidão de nascimento para cada item que entra. E é isso que são as fichas, né, de catalogação, que vão possibilitar que, né, a gente tenha conhecimento do que efetivamente existe e do que efetivamente está nos sites e do que efetivamente também está no que a gente está chamando, né, de museus. Essa exposição de 2020 e 2021 é isso, gente. O museu começa a ser. Eu recebo essa verba em 2018. A gente começa a desenhar o site no final de 2019, quando chega 2020, vem a pandemia. E aí a gente fez 2 exposições, né, em 2020 e 2021. A primeira se chamava Na Proteção de Ronda, a fé em São Jorge, a fé em Ogum. A gente já vinha, enquanto Museu Afrodigital, fotografando festas populares. Um dos projetos é esse, né? A fotografia de festas religiosas e festas populares. Então a gente fotografava, né, São Jorge, fotografava Iemanjá, fotografa Carnaval. Eu, na realidade, sou uma pessoa que fotografa carnaval, né? Não fotografo mais hoje, mas fotografei durante muitos anos carnaval por causa da minha dissertação e da minha tese. E aí, a gente já tinha algumas exposições sobre São Jorge, algumas exposições sobre Iemanjá no site antigo, e aí o que a gente faz em 2020? Fica em casa, né? A gente faz uma chamada, as pessoas não vão poder ir à igreja. São Jorge mobiliza mobiliza as pessoas, né, no andar pela cidade, na peregrinação pela fé. Não era assim há 15 anos atrás. Quando eu comecei a fotografar, eram poucas pessoas que iam, né? Eram muitas pessoas devotas, mas a gente vê que com o feriado aumenta também o número de devotos e principalmente aumenta também o número de produtores de imagens de São Jorge. Então a gente fez um edital, uma chamada para que as pessoas pudessem mandar suas exposições, mandar as suas propostas. A Cida participa, a Aparecida Silva, que está aqui, né, participa, se eu não me engano, da exposição de 2020. E na sequência a gente abre um outro edital, né, para falar também de São Jorge já em 2021. Então a gente faz uma exposição ampliada em 2020 e 2021, inaugurando o Museu Afrodigital. Pode passar, por favor. Sempre com fotografias, gente, que fotografias de pesquisas contemporâneas, tá? Antes de prosseguir, tem uma coisa, né? Vocês lembram que eu falei lá atrás das restituições? O museu, durante sua primeira década, operou com restituição também. Restituição de onde? Das universidades estrangeiras, dos grupos de pesquisas fora do Brasil? Não. Grandes parceiros nossos foram Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional. Da Biblioteca Nacional, a gente tem todo um processo de digitalização das pranchas de Debré, e aí isso é uma outra coisa que a gente vai conversar. E, ao mesmo tempo,
Do Arquivo Nacional vieram para a gente o acervo da Beatriz Nascimento, que também dá nome à Biblioteca do Arquivo Nacional, mas também veio para a gente algumas fotografias de capoeira e, principalmente, todo um trabalho de levantamento fotográfico, de levantamento arquivístico, feito por um colega chamado Inoan, para o livro Nos Quintais do Samba da Grande Madureira, e que possibilitou a gente ter um livro, né, com fotografias contemporâneas, feitas pelo meu colega da UERJ, Edu Monteiro, mas também fotografias históricas vindas do Arquivo Nacional. Quando a gente começa a sair da pandemia, a gente entende, porque a gente está baseado ali no museu, o museu estava muito baseado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que a gente deveria fazer uma exposição presencial. E nesse processo de exposição presencial, a gente faz um projeto aberto, onde a gente passa a receber as pessoas na UERJ, naquele momento que a universidade estava voltando, a UERJ sai do online no final de 21, início de 22, a gente ainda tem aulas híbridas, mas eu acho que a partir depois do carnaval de 22, a gente volta a ter aula presencial, então a universidade ficou fechada praticamente 2 anos. E nesse processo da universidade ficar fechada 2 anos, a gente teve de um tudo, gente. A gente perdeu a sala, teve infiltração, a gente não podia levar os equipamentos para lá, os equipamentos ficaram morando na minha casa quase 5 anos. Eu montei base de trabalho para todo mundo poder trabalhar em home office, porque senão a gente não ia conseguir manter o museu, enfim. Então a gente sentia que 22 era um lugar muito bom de olhar e de estar juntos, né, para estar numa exposição. E a gente ocupa a galeria ali da entrada da universidade, que é a Galeria Cândido Portinari, e propõe uma exposição chamada Respirar Entre Rastros, né, com uma curadoria coletiva, né, dirigida pelo Diogo Santos, uma curadoria do Rafaéis, do Isaac Nicásio e minha. Tá? Salvo engano, e eu acho que eu não estou enganada, assim, de quem está aqui que eu saiba, né? Eu acho que a Cida também participa dessa exposição, com a série dela fotográfica sobre Campo Grande, se eu não me engano. Pode passar, por favor. Online, a gente tinha ali um projeto, né, de fazer uma exposição a partir da pesquisa do Maurício Barros de Castro. Então, Maurício propõe uma exposição, Cida, já te respondo, tá? Sobre a ficha. Online, de 2 artistas que ele via muita aproximação. Uma é o Guido Linhares, o outro é o Rona, que é o nosso Rona, que muitas e muitos de vocês conhecem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas que também tem obras, né, que circulam, com uma grande circulação nacional. E a gente fez essa exposição online em 23, com curadoria do Christopher Singler, do Edu Monteiro e do Maurício Barros de Castro. Pode passar, por favor. Na sequência também, já no final do ano, a gente faz uma outra exposição a partir de uma pesquisa, que é uma pesquisa, né, da Maria Alice Rezende Gonçalves, chamada Feira das Iabás, Patrimônio do Rio. E a partir dessa exposição, a gente, né, com uma tripla curadoria da Alice e do Sormani Silva, a gente consegue pensar o que seria essa Feira das Iabás como patrimônio do Rio de Janeiro, né, num projeto que eu participei também fotografando, enfim, que eu acompanhei um pouco de perto, enfim, que eu acho que foi muito bom da gente trabalhar, inclusive em parceria com o NEAB. Essa é uma exposição que foi em parceria com o NEAB, não está aqui nas logos, mas foi. A Maria Alice é a coordenadora do NEAB também, né, então foi uma parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros,
E a gente tinha feito, sei lá, 6, 7 anos antes, um filme de animação para crianças chamado Iabás, Orixás e Cozinheiras, que saiu em 2017 ou 2018, e que dialogava justamente com essa pesquisa. Então, essa pesquisa ela tem múltiplos produtos, né, e um deles é a exposição no site do museu. Pode passar, por favor. Em 23 para 24, a gente segue ocupando a Galeria Portinari. E aí a gente faz uma exposição também com tripla curadoria da Nana Rosas, que está assistindo a oficina e está fazendo a oficina com Isaac Nicásio comigo, onde a gente tinha 30 artistas, né? 12 artistas de texto e 18 artistas visuais, para pensar o que seria o amor negro em todas as instâncias, enfim, coordenação também do Diogo Santos. Essa exposição ela começa em novembro e vai até janeiro de 24. E é a última exposição que o museu participa, né, presencial por enquanto. Pode passar, por favor. Aqui algumas imagens, né? Então, isso também é o lugar da pesquisa, entendendo que a curadoria é sempre um lugar de pesquisa. Essa obra é da Vivi Laprovita e do Vladimir Ventura, Negros Também Amam. Vocês lembram que eu falei disso na primeira aula, né? Que durante um tempão a exposição ficou sendo chamada Entre Nós por Negros Também Amam, e aí teve uma virada e virou Poderosa Energia do Amor. Pode passar, por favor. Esse é o texto, né, da exposição. A Nana preparou recentemente, não um catálogo, mas uma espécie de press kit, né, kit de comunicação pós-exposição, que vai entrar no site do museu, depois se vocês se interessarem, com todas as artistas, todos os textos, todos os poemas, texto da galeria, enfim. Vai ficar disponível no museu em breve. Pode passar, por favor. Aqui duas obras, uma do Matheus Morani, né, e outra do Miguel Afa. Pode passar, por favor. Daiane Lúcio. Pode passar, por favor. Mulheres de Pedra e Milena Lísia. Rona. E aí a gente chega em 2025, né? Vocês vão entendendo que o museu ele tem uma exposição por ano, né? Eventualmente a gente coloca filme, né? Nesse meio do caminho a gente colocou filme, então a gente colocou Canções de Amor de uma Bicha Velha, do André Sandino. E em 2025 chega com uma necessidade da gente pensar o museu de uma forma um pouco diferente. E o que é pensar o museu de uma forma um pouco diferente? Né, é entender que essa curadoria ela tem que circular entre os pesquisadores que fazem parte do museu, que a gente tem que criar um educativo para o museu, né, e eu um pouco estou de coordenação de exposição. E a gente cria a figura da produção e montagem digital. Então, Sentir é a primeira exposição nesse formato, é a exposição da Lia Cunha. Pode passar, por favor. Que vocês podem ver no Museu Afrodigital. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Eu acho que essa é a última, né? Sim. E aí vocês me perguntam, bom, né? Que ótimo, né? A gente está pensando no Museu Afrodigital. Estou falando aqui com vocês, estou abrindo, né? Uma coisa que eu queria, para eu não me perder, um pouco do que eu quero, né? Falar com vocês. E aí, gente, eu apresentei o museu que eu estou apresentando para vocês durante 4 anos, né? Me chamavam para os eventos para falar do Museu Afrodigital, eu ia e apresentava isso.
né? E apresentava isso. E apresentava isso. E apresentava isso. E quando chegou em 24, eu me propus a não apresentar mais isso. Por quê? Né? Porque eu vinha, né, o museu estava às vésperas de fazer 15 anos. Eu vinha de um processo de coordenação desde 2019, então eu já tinha ali 5 para 6 anos de coordenadora do museu. E algumas reflexões, elas começaram a me afligir de uma tal forma que eu entendi que eu precisava partilhar essas minhas aflições, né? Eu acho que a primeira aflição, e vai aparecer nesse primeiro texto que eu coloco compartilhado com vocês, essa grande entrevista, é que a gente não tem um servidor próprio, né? Então, não tendo um servidor próprio, a gente usa um servidor, ou melhor, tendo um servidor próprio, mas baseado dentro do departamento de informática ou da diretoria de informática. O que vai acontecer nesse contexto? A universidade, toda a universidade, ela tem um protocolo que é único. E ela constrói e desenha um lugar de possibilidades único para toda a sua equipe, para todo mundo que está lá. Né? Isso significa dizer que, por exemplo, quando eu falo de armazenamento é caro. Né? Armazenamento não é uma coisa barata, principalmente porque a gente gera um volume grande de dados. Menos ainda que o audiovisual, mas a gente gera um volume grande de dados. E aí, a universidade ela tem um limite, e esse limite, quando estoura, ele estoura. Aí, assim, foi uma opção política a gente estar dentro da universidade. E foi uma opção acadêmica a gente ser um programa de extensão da universidade, então que a universidade acolhesse esse programa de extensão. Então, um pouco que a gente está submetido às regras, né, de gestão de dados da própria universidade. É uma longa história, tem formas de driblar isso, tem. Queria muito que o Bernardo Marques estivesse aqui comigo hoje, porque o Bernardo é o craque para pensar isso. Mas eu acabei não consegui chamá-lo, ele também está em outras atividades, eu não consigo chamá-lo justamente porque ele estaria em outras atividades. Mas se a gente for seguir estrito mesmo, a gente tem as limitações da universidade, as limitações de espaço e as limitações orçamentárias da universidade. Essa é a primeira coisa. A segunda é que dentro, né, desse processo, o tempo é outro. O tempo é todo outro. Né? Se eu faço um projeto na iniciativa privada, a iniciativa privada tem recursos e pensa esses recursos, eu acho interessante da gente olhar como que esses recursos eles são aplicados e como as coisas acontecem muito rápido, né? Não é o caso da iniciativa pública, não é o caso da universidade pública. Então, vocês viram, né? Uma exposição por ano, no máximo 2 exposições ou 2 movimentos por ano. Por quê? Porque o museu também funciona num lugar de engajamento, né, dos bolsistas e das bolsistas. As professoras e os professores que estão ligados ao museu não dão conta de fazer sozinhos esses processos, então para isso a gente pede bolsas à universidade, mas a rotatividade dos bolsistas é grande e às vezes o compromisso maior é o compromisso acadêmico, então também não dá às vezes, né, para contar com o tempo das pessoas que estão em processo de formação. E isso eu sempre fico pensando muito nesse lugar dos processos de formação e como o que dá, o que não dá para fazer, tá? Mais o quê? Eu brinco, né? Passei a brincar que o museu ele é um museu semi-acabado, né? No sentido de que na realidade o estado dele é constante do semi-acabamento, porque ele fica vazio, porque ele volta, ele fica vazio, ele volta.
né, a partir das políticas que a gente tem de acervos digitais, a partir do que a gente consegue também, né, de financiamento para lidar com esse acervamento digital. Ao mesmo tempo, eu entendo, né, que, e eu acho, né, importante dizer isso, eu vou ler um trecho para vocês, né, de uma coisa que eu tenho pensado a partir do redesenho do museu na pandemia, né, é que esse redesenho precisou dar conta de debates contemporâneos, coisas que a gente não dava, por exemplo. Então, a gente tinha uma exposição com Debré, né? E aí, em 2018 para 2019, a Grada Quilomba foi traduzida para o português. A gente começou em 2020, né, 2021, 2022, a ter mais acesso ao que a Ariela Zulay produzia, que foram os textos que eu dei para vocês na primeira aula, né, sobre fotografia cativa. E aí, um pouco do que a Grada Quilomba fala, e um pouco do que a Ariela Zulay também apontava, era que não fazia sentido naquele momento, né, colocar como uma expressão da verdade e da documentação fotografias, e essa é uma longa história, gente, uma longa história, uma longa discussão, a gente vai virar a noite aqui, mas o que a Grada Quilomba estava dizendo é que ela não queria mais ver imagens de dor, né, que essas imagens de dor elas deviam ser criminalizadas, proibidas, basicamente. Estou aqui exagerando, né, botando mais tinta na tinta, mas era basicamente isso, né? E todo o processo que o Rent, né, que a Dália, né, sofrem, as fotografias de Rent dela sofrem, né, no arquivo de Harvard a partir do engajamento da Tamara Lenier, que é a sua, né, aparentada, né, sua descendente, diz respeito a isso. Então, assim, como que eu vou colocar uma imagem de Debré sem trabalhar com essa imagem de Debré? E pensando que essa imagem de Debré ela é tida como um documento e como uma verdade, quando na realidade essa imagem era uma imagem comissionada. Era uma imagem que foi paga para ser feita. Uma imagem onde ele recebeu para fazer. Ele não estava, né, falando dos brancos, ele não estava retratando os brancos. Ele estava retratando um sistema colonial. E imagens que são reproduzidas até hoje, né? Deus é Mais, a Globo parou de fazer novela de escravizado, mas cada década tinha uma. E quais eram as imagens recorrentes nesse processo? As imagens, né, das grandes missões artísticas por estrangeiros no Brasil. Então, a gente resolve acolher a imagem de Debré, né, na reserva técnica. Então, a imagem de Debré, as imagens de Debré passam a estar na reserva técnica, e como imagens que passam a estar na reserva técnica, a gente só usa por demanda, e todas as vezes que a gente usa, a gente tenta dar conta, inclusive, da complexidade da imagem em si, né? É importante dizer isso porque na aula passada, por exemplo, eu não passei pelas artistas visuais de forma nenhuma, né? Mas falei muito mais do cinema, mas você tem um grupo de artistas visuais que retornam a essas imagens, dialogam com essas imagens, discutem com essas imagens, tensionam essas imagens. Então, Silvana Mendes, Geviana, PV Dias, né, são Marina Feldreis, são alguns dos artistas visuais. Aliás, Marina tem um livro muito bom, no final da aula eu vou botar no chat, no WhatsApp, sobre o processo dos arquivos e o uso dos acervos. O livro da Marina é impecável, é fruto da tese dela, eu recomendo muito. Mas que são imagens que têm sido olhadas e têm sido tensionadas. E, por exemplo, a gente tem hoje processos, né, de alguns museus que vão também pensar essas imagens, vão trazer essas imagens e vão falar assim, tá, vamos sentar do lado delas e vamos discutir, né, até onde a gente pode ir com elas, o que elas nos ensinam, tipo o Museu do Ipiranga, por exemplo,
ou o trabalho da Val Souza, né, sobre a Vênus. Então, assim, a gente tem aqui algumas artistas, né, que estão contestando ou estão dizendo, tá, não vou jogar bebê e água do banho fora, vamos pensar nisso junto. Então, tem aqui um lugar que eu acho que não pode escapar, tá? E aí, nesse contexto, né, dos dados, né, dos temas que eles voltam, né, nesse processo do redesenho do site do museu, né, nessa plataforma que ela não conta apenas das suas potencialidades, né, e do acolhimento do material, mas a gente também está pensando de forma estética e política, né, tratando com respeito, né, pensando com cuidado. A gente também começa a querer que esses debates eles estejam no museu, mas não de forma esvaziada, e que a gente comece a pensar, né, e ao longo do tempo a gente começou a pensar, né, em diferentes chaves teóricas metodológicas para olhar essas transformações do próprio museu. Então, não é só colocar a imagem, não é só colocar a fotografia, não é só pensar o documento, é pensar a narrativa e é disputar também a teoria e a metodologia a partir dos conceitos de identidade, afrodiáspora, inclusão, multiculturalismo, interseccionalidade, recusa, antirracismo, decolonialidade, afrocentricidade, só para pensar alguns. Por quê? Um programa de extensão é feito de diversas pesquisas e cada um de nós usa um referencial diferente, mas também porque o museu criado lá em 2010 e que existe até agora em 2016 precisou rever muitas vezes, né, o seu engajamento teórico-metodológico e a sua filiação e a sua linhagem teórico-metodológica, tá? Então, e a gente faz isso por quê? Porque esse museu afrodigital é um lugar onde a gente está pensando em memória, patrimônio, educação, cultura afro-brasileira, arte, visualidade, vivência, experiência, partilha, pertencimento, ocupação, ativismo, celebração. Todas as vezes que a gente faz um movimento no museu, a gente está partindo desse lugar, né? Esse lugar que para a gente é de fundamental importância. E aí, gente, tendo isso muito desenhado, tendo isso muito claro, eu digo que é um museu também que fracassa e é um museu também que tem frustrações ou traz frustrações. Porque eu enfrento como coordenadora e eu e os meus colegas enfrentamos, né, como conselhos ou como equipe, né, ampliada, desafios financeiros, desafios digitais e políticos, né, porque a cultura digital, né, em interseção com o campo de museus e da racialidade da negritude, produz muita coisa e às vezes a gente tem que lidar com uma certa frustração. Né? Por outro lado, a gente está olhando um projeto que pensa a democratização do dado digital o tempo inteiro, mas que não necessariamente às vezes se concretiza. Né? E aí o meu outro incômodo é que a gente não fala do que dá errado. Né? A gente só fala do que dá certo, a gente só fala do que reluz, a gente só fala do que brilha, todo mundo é brilhante, todo mundo está no campo, todo mundo faz trabalhos excepcionais e ninguém fala dos percalços, dos percursos e principalmente dos BOs, porque tem BO. Tem BO na curadoria, tem BO na gestão, tem BO, né, na transformação da acessibilidade de dados. E aí eu falo de acessibilidade duplamente, então, por exemplo, se eu quando a gente começou a pensar o site do museu, um site acessível custava 3 vezes mais. E eu precisava também, e eu preciso ainda hoje, testar as exposições em diferentes plataformas, né? Eu testo as exposições. Hoje em dia eu faço menos porque todo mundo, né? O Wallace, que tem montado, ele passou a fazer isso por mim. Mas durante muito tempo, uma exposição entrava no ar, eu testava no meu computador, eu testava no Mac, eu testava no meu celular, eu testava no meu tablet, eu via se tinha link quebrado, eu via se estava funcionando, testava com os 3G, testava com internet Wi-Fi. Então, se você tem um lugar que também é olhar para a acessibilidade dessa internet. Nem todo mundo tem uma internet rápida em casa, ainda hoje no Brasil. O Brasil tem muitos gargalos em termos de acessibilidade, né, em termos desses processos, né, digitais, enfim. E, ao mesmo tempo,
a gente muda, a gente joga depois da pandemia tudo para o digital, né? Todos os museus vão ter seus sites no digital, vão investir no digital e a gente está colocando isso como muitas vezes como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Não é, não é, né? É, e aí, assim, quem me ensinou isso foi o Museu Afrodigital, mas também foram os museus da América Latina, porque os museus da América Latina pensam seus fracassos, né? Então, nesse contexto, eu fui fazer curso, eu voltei para fazer curso, gente. Eu faço curso todo ano. Eu faço pelo menos 2 cursos por ano, né? Desde que a pandemia começou, eu fiz muitos, mas eu entendi que eu preciso de um processo de atualização, que é um processo de atualização constante. Então, eu já fiz curso desde montagem de exposição online com outras possibilidades tecnológicas, né, como o Tropify, enfim, posso explicar isso um pouco melhor para vocês. Quem foi meu professor foi o Martin, por isso que eu falei, o nome do Martin vai aparecer aqui, né? Mas, então, tentando entender um pouco o que é arquitetura da informação, o que é montagem de exposição, quais são as limitações e quais são as potencialidades para quem quer montar exposição gratuita, para quem não tem recurso, para quem quer montar a exposição como forma de organização de portfólio e de material, porque a gente também faz isso, né? Ao mesmo tempo que o meu trabalho na Colômbia me possibilita hoje, né, a dialogar com os colegas que estão pensando fracasso museal. Então tem um evento anual hoje em Bogotá, às vezes online, às vezes híbrido, às vezes presencial, né? Está indo acho que para o 3º ano, que se chama Pedagogia do Fracasso Museal, né? Que é um lugar onde eles dizem que o fracasso te ensina, né? E que o fracasso ele não é o fim, o fracasso ele é uma possibilidade de virar a rota, de desviar caminho, de se reinventar. Então, o fracasso, para mim, é um lugar hoje de pesquisa também, é um lugar de acolhimento, né? Outro país que tem olhado muito para o lugar do fracasso, para pensar as possibilidades de se olhar acervos, né, e processos de coleção. Estou falando de um museu que é afrodigital, mas eu podia estar falando de N coisas, inclusive de experiências, né, no museu presencial. É a Argentina. Então, você tem ali os museus argentinos, muitas vezes propondo cursos online. Eu fiz um ano passado, assim, que foi assim, muito, muito assim, bom para mim, que era da Fundação Proa com o Museu do Prado, na Espanha, sobre pedagogias de museus, né? Inclusive como que os projetos presenciais se desdobravam no online, então um diálogo com o educativo, né? Participo, quando posso, das aulas abertas do Estúdio Museu em Harlem. Então, assim, tem um lugar, quando a gente vai olhar para os nossos acervos, que nos obriga a estudar, tanto teórico-metodologicamente, quanto ferramenta o tempo inteiro, né? E por isso que vocês também estão aqui pensando uma oficina, né, comigo e com a Anissemar, de acervo e memória. Porque a gente, o tempo inteiro precisa se reinventar e o tempo inteiro a gente precisa olhar para esses caminhos. E aí, assim, nesse contexto, né, o que eu estou chamando de lugar, né, de reinvenção para esse fracasso, né, que são os desafios. Um é a questão dos dados, entender, né, que um museu digital ele não é só um repositório de material, ele tem um trabalho intelectual de pensar pesquisa articulada com extensão, narrativa, a ida desse material para o site, a questão do tempo de exposição e impacto que cada exposição vai ter, né? Por onde esse material é acessado, quais são as idades, a região, tempo de estadia no site, né? Como a gente recebe e trata esse material, como a gente estabelece diálogo com as nossas colegas e os nossos colegas que vão confiar o acervo nas nossas mãos, enfim. E aí, nesse contexto, para mim é muito importante dizer isso, o museu ele não se torna dono dos dados, o museu é um projeto de ancoragem,
a generosidade digital, né, porque a gente ancora e devolve para a sociedade, mas ele é ancoragem, então, assim, nenhum material necessariamente é nosso, né, a gente só acolhe para que mais pessoas possam, né, ver e multiplicar, enfim, para que possa chegar a outros públicos ou públicos maiores. E aí, nesse sentido, né, para lidar com isso, a gente tem realmente uma rotatividade de bolsistas, né, e é uma ausência de servidor público especializado, o que propicia um eterno recomeçar nesse processo, e entender quais são as audiências, né, quem é que recebe o museu, quem é que procura o museu, quem é que vai procurar história e cultura negra, né, então a gente precisa formar, esse é um caso específico, né, exposições digitais para tentar dar conta dessa vida negra mesmo, que não dá para pensar apenas, né, na oferta, na exposição de arquivos, né, e acervos soltos. A gente precisa pensar num processo educativo e de mediação, né, e que nesse contexto faça uma interface com a cultura digital. E aí, gente, eu acho que é importante, né, da gente entender nesse processo muitas coisas, muitas coisas, né? É importante entender nesse processo que a gente o tempo inteiro está pensando, né, em todas as camadas desses lugares. É importante dizer, né, quando eu falo lá da interseccionalidade, que muitas das vezes a gente esbarra em outras possibilidades de análise, como, por exemplo, museus ou recursos ou recortes sobre gênero, né? Ou sobre território, ou sobre família. Então, não só no Brasil, sabe? Acho que no exterior também. Tem aí grupos que vocês podem monitorar que vão falar sobre mulheres e os arquivos, mulheres e os acervos, ou os acervos e os arquivos dos territórios. Eu estou usando acervo e arquivo não como sinônimo, tá? Mas como, né, léxicos que dançam, né, e que muitas das vezes são complementares. A gente pode estar falando das populações nativas, a gente pode estar falando, né, de cada país, enfim. A gente pode estar falando das populações indígenas. Então, tem um mundo de coisas para a gente pensar, e tem um mundo de grupos com os quais a gente pode aprender, né? Mulheres negras arquivam, né? Mulheres pensando acervos, mulheres pensando coleções, né? Agora tem um termo que a gente chama de GLAM, né? GLAM é Gallery, Library, Archive e Museums, né? Então são as galerias, as bibliotecas, os arquivos e os museus. Então você tem aí uma categoria de profissionais, né, que estão lidando com esse processo de acervo e de memória, né, e que estão justamente onde? Nas galerias, estão, né, nas bibliotecas, estão nos arquivos, estão nos museus. Galerias, bibliotecas, arquivos e museus, os mais variados, né? Então é um pouco desse processo que eu acho que a gente pode ter um olhar mais fino, sabe? Mais possível para a gente pensar. Acho que é isso, gente. Por enquanto. Queria ouvir vocês agora, por favor. Isso, Ivan. Marina tem um grupo de estudos, sim, que acontece online para pessoas negras chamado Encruzilhadas Visuais e é gratuito. Marina é incrível, gente. Sou muito fã de Marina. Obrigada, Ivan, por ter lembrado. Mais alguém?
Cida tinha feito uma pergunta, eu vou responder aqui a pergunta, né, da Cida. É, vamos lá. Se a ficha de catalogação é permanente. No Tainacan mas a gente pode mudar. Nada é permanente, tá, gente? Vocês vão descobrir que nada é permanente, mas a ficha ela é um instrumento mais estável, mas à medida que o tempo passa, né, você vai tendo debates específicos, né, sobre esses projetos, debates específicos sobre os campos e sobre os temas, né, dos quais esses acervos fazem parte. A gente entende que de tempos em tempos, obviamente não é um trabalho anual, mas a gente entende que de tempos em tempos a gente melhora a descrição nessas fichas, revisa essas fichas, vê se essas fichas estão funcionando, enfim. Mas via de regra elas são mais permanentes, sim. E elas têm muita coisa assim para ser pensada, sabe? Maria Amália. Para mim, que sou publicitária e muitas das minhas práticas no digital passam pela arquitetura da informação e experiência do usuário, penso o quanto é um desafio constante manter um museu vivo, tendo em vista todos esses pontos de contato abordados pela Ana. Nada fácil, são realmente muitas camadas envolvidas. Muitas, né? Eu trouxe aqui umas para vocês, nem trouxe todas. Mas eu acho que sempre o meu desafio para pensar acervo, né, é sempre recurso, tá? E aí, recurso, eu estou falando de quê? Eu estou falando de recursos humanos e eu estou falando de recursos financeiros, né? Na minha pouca experiência, né? Porque assim, eu tenho uma experiência grande no museu, né? Porque eu vi o museu nascer há 20 anos atrás, enfim, eu era aluna de doutorado ainda. Mas eu não sou uma pessoa que trabalhou fora da universidade em museus, né? Não tive um circuito de trabalho amplo, né? Eu sou uma acadêmica, né? Eu sou uma professora universitária, não sei nem se eu sou uma acadêmica, estrito termo, assim, né? Não sou, não me considero. Mas eu sou uma professora universitária, sou uma pesquisadora que caiu nesse buraco da minhoca, nessa toca do coelho. E aí, assim, dessa minha experiência, e eu sempre estou falando deste meu lugar, né? Eu acho que você tem outros desafios que todos esses materiais vão trazer, né? Da minha experiência, a pior coisa para mim é recurso, né? Recurso humano e recurso financeiro. Recurso financeiro, porque a gente não tem, né? Ou melhor, a gente só tem se a gente pede, porque você tem um lugar de terceirização do financiamento da universidade que passa pelo engajamento dos professores para levantamento de recursos nas financiadoras de pesquisa. Então, se eu não me mexo para buscar recurso, não tem recurso. É isso, né? E a outra coisa é a rotatividade mesmo de pessoas nesse processo, que às vezes dificulta muito que o projeto, né, dê continuidade. Mas, assim, para mim, eu acho que esses são os maiores problemas. A outra coisa é que, por exemplo, quando eu formo uma turma para pensar o Tainacan, né, para fazer as fichas do museu, para organizar o museu, essa turma ela não dá continuidade, ela sai. Então, eu sempre estou com um gargalo, um passivo de coisas para transformar em ficha, né, e para organizar essa ficha, que é absurdo. O que é um problema, porque não existe museu sem organização, gente. Não existe museu sem catalogação. Né? Então, eu sempre também fico achando que o museu ele é um experimento, é uma coisa que a Maria Alice sempre bate muito, vocês vão ver na entrevista. O museu ele é um experimento. Né? Se para mim esse museu é um museu que não está acabado, que é um museu por fazer, para Alice ele é um experimento. Joana, a organização de um educativo para o Museu Afrodigital chegou a acontecer? Como foi ou está sendo esse processo? Ou se há registro do educativo no site? A gente vai começar a ter registro do educativo, Joana, provavelmente no início de 27. É uma coisa que tem sido feita fora do site. Por que isso, né? Assim, a gente tem todo um processo de educativo que é feito em museus e que tem muito material consolidado, né?
Eu tenho aqui eu acho que é muita sorte da gente ter, só vou falar do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Mas você tem muita sorte de ter colegas brilhantes nos projetos educativos dos museus do Rio, né? Como a Escola do Olhar, né? Como a galera do IMS Educa, Escuta, aliás, IMS Escuta, que é o educativo do IMS, do Instituto Moreira Salles, que está baseado no Rio, né? Uma parte está baseada no Rio. A galera do MAN, né? O MAN sempre teve excelentes educadores. Galera da FGV Arte. Tem aqui, acho que a gente tem bons educativos de museus, né? Educativos, alguns mais críticos, outros num processo, né, de criticidade. Mas como a gente faz isso para o digital, sabe? E aí, contar para vocês um pouco, a partir da pergunta da Joana, um pouco do percurso, né? A minha referência para fazer isso no digital é os Estados Unidos. Assim, não é que seja o melhor, mas é para onde eu tenho olhado, né? Porque é quem, de alguma forma, pensou processos educativos para o digital, né? Então, quando eu digo para vocês que eu acompanho toda a programação do Estúdio Museum em Harlem, é um pouco disso que eu estou falando. O Estúdio Museum tem propostas educativas no seu site, né? Sempre teve, não sei se continua tendo, né? Porque o museu mudou, o museu voltou, porque também é isso, né? O Estúdio Museum ficou anos fechado, né? Em processo de reforma, ou melhor, no processo da construção da nova sede. Anos fechado. Então tudo era online, não tinha jeito, né? Então, o Estúdio Museum, para mim, foi assim muito guia, assim, baixar o guia, né? Olhar as idades, olhar as propostas, olhar o que eles estavam fazendo. Inclusive, para esse curso, eu não sei realmente se vocês vão achar no site, gente, assim, a minha mesa de trabalho é o caos, peraí. Como toda mesa de trabalho, né? Mas para mostrar para vocês. Para esse curso, né, um dos guias que eu busquei foi do Estúdio Museum. Não sei se vocês conseguem ver. Memories for the Future. Isso aqui é um guiazinho de 4 páginas, 4 ou 5 páginas, no início da pandemia, dizendo como pensar a memória negra em vídeo. Então tem muita coisa, muita coisa. A galera da Fundação Proa, né, na Argentina, a Fundação Proa é um lugar do qual eu sou muito fã. A Fundação Proa fica na periferia de Buenos Aires, fica em La Boca. E a galera da Fundação Proa cria materiais educativos muito, muito incríveis. Fundação Proa não tem acervo. Aliás, 2 museus dos quais eu sou muito fã não têm acervo. Né? Um é o Museu de Arte Moderna de Medellín, na Colômbia, né? Medellín não tem acervo. Eles trazem exposições de 3 em 3 meses e tudo volta. Eles não têm obra, eles não têm reserva técnica, enfim. E outra é a Fundação Proa, que também não tem reserva técnica, né? Então não tem acervo. Né? São exposições que são itinerantes, enfim, são exposições que chegam, ou que são montadas, mas que na sequência saem, enfim. Os educativos, eu já falei isso para vocês, os educativos de museus colombianos, assim, eu sou muito apaixonada, muito, muito apaixonada. A galera também é uma outra referência para mim. A galera, alguns museus da Colômbia são financiados por um banco, que é o Banco da República, e o educativo do Banco da República, eles fizeram um grande fichário, que as pessoas têm acesso ao fichário, e cada exposição que elas entram, elas levam uma ficha. É uma ficha de 4 páginas, com furo, para você botar num fichário. Né? Que eu acho ótimo, porque tem tudo. Né? É um super resumão das exposições com as referências. Fundação Proa, por exemplo, tem um projeto de educativo, inclusive online também na Argentina, né? E aí um dos últimos que eu vi deles, que eu fiquei muito apaixonada, foi da Cara Walker. Super disponível para vocês baixarem. A Cara Walker é uma artista afro-americana que trabalha com o processo de escravização,
né, num limite da ironia e da dor, né, do que foi ser negro num processo de uma escravização que muitas vezes ela não passa, né, e que é pensada pela supremacia, né, branca como a captura dos direitos. E a Carol Walker fez uma exposição no final do ano passado, na Fundação Proa. E eles fizeram um material educativo muito incrível mesmo, de 40 páginas. A Argentina tem todo um debate sobre apagamento da negritude, sobre apagamento dos indígenas, né? Buenos Aires não é o resto da Argentina, Buenos Aires é bem branca, mas se você vai para a periferia de Buenos Aires, ela deixa de ser branca. Se você sai de Buenos Aires deixa de ser branca. E a Fundação Proa, por estar na periferia, fez um esforço de qualificar um debate racial sobre a Carol Walker, aproximando com a própria Argentina e com os artistas, e esse material está disponível, 40 páginas. Um outro processo de formação do qual eu sou muito fã e também me ajuda muito a pensar a formação, né, para o museu, é o MoMA, é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Né? O MoMA, às vezes, eles fazem cursos gratuitos para a comunidade mundial, não é só para quem está em Nova York, é para quem quiser. Né? E aí, assim, é muito, muito bom de pensar nesse processo, né? Porque os cursos do MoMA são cursos que eles atravessam, né, os processos educativos, atravessam as exposições. Então, às vezes, uma exposição de 4 meses pode gerar um curso eterno. Né? Tipo, tem uma exposição que é uma referência para mim, que aconteceu em 21, e que ela tem hoje um material possível de ser visto. Tá? E aí, assim, a Amália está falando aqui, né, que ela está fazendo ao mesmo tempo, que só se ligou que as datas batiam quando as aulas começaram, esse curso e um curso no MASP. Você está fazendo o curso da Sil Bahia sobre IA, né? Só não fiz o curso da Sil Bahia porque eu ia dar esse. Né? E a Amália está falando aqui, né, da escola MASP, né, que também é uma boa referência de proposta de formação e fomento de debate dentro de um museu. Eu concordo, a Iliriana Rodrigues está à frente hoje, né, ela é a cabeça hoje da escola MASP. Mas, assim, quando eu falo desse lugar, eu não falo só do processo das aulas. Eu acho que tem eu acho que tem uma capciosidade aqui que a Joana fala, que eu acho que é um pulo do gato, que é a montagem de material sobre o digital e uma montagem de material que está no digital. Tem um pulo do gato para o digital, né? Porque isso aqui é um processo formativo, a Escola MASP é um processo formativo, a Escola do Olhar dá vários processos formativos, principalmente presencial, MAN também. Mas qual é o pulo do gato, gente, para o digital? O pulo do gato para o digital é montar material possível de ser replicado, ou montar material possível de ser referenciado. Então, por exemplo, né, quando o MoMA faz uma exposição e a exposição 2 anos depois está lá, não é o material puro que está lá, do que eu estou falando. Eu estou falando, na realidade, de um curso que virou uma cartografia digital que é possível ser acessada em vídeo, é possível ser acessada em áudio, é possível ser acessada em podcast, é possível ser acessada em material em PDF, é possível ser acessada em plataforma, é possível ser acessada como se fosse uma teia de aranha, né? E que não se limita a esse lugar da exposição, porque no final, né? Obrigada, adoro porque as pessoas me dão o quê? Nomes, né? A Malha está aqui me dando nome, 360 graus, né? Responsivo transmídia. Obrigada, Malha. É muito disso que eu estou falando. Então, assim,
Você tem um lugar que chega no final de 2 anos, não tem mais nada a ver com a exposição. Tem a ver com um processo formativo que foi um processo formativo que se transformou ao longo do tempo com os debates que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Então, é menos esse lugar de um guia de mídia, é menos um lugar de um catálogo, porque é um outro debate. Catálogo, para mim, é completamente outro debate, gente. Mas muito mais um lugar de a gente tá te oferecendo aqui a possibilidade de forma online, construir um percurso de formação que independe do lugar da exposição, né? E isso eu acho muito, muito interessante. Então, quando eu olho para essas instituições, né, eu estou olhando para as instituições que criam material, que criam materialidade, que deixam rastro, né, que deixam, né, coisa palpável para a gente fazer download e falar assim, poxa, isso eu posso replicar na minha comunidade, dando os créditos, ou a partir daqui eu posso olhar o que eu tenho e transformar e pensar em outras questões, né? E aí, assim, acabando de responder a pergunta, seria incrível o Museu Afrodigital lançar mão de processos formativos educativos, é um desejo, né? É um desejo. Era para eu ter feito isso ano passado. E a gente tem sim hoje uma pessoa que está olhando o educativo como um projeto de monografia, né? Que é a Juliana Freitas. E a Juliana Freitas, ela está olhando esse material, né? E aí que bom, né? Que existe hoje, né? Um lugar também, né? Das traduções simultâneas, das traduções possíveis, né? Ela está me ajudando a olhar esse material para construir um educativo para o museu como um objeto de monografia. Por isso que ela fica pronta no final de 2000 e no final não, no início de 2027, porque é quando a monografia dela vai ao ar e a proposta dela de educativo vai ao ar também. Mas, por exemplo, eu sei que para a exposição da Lia, o Sentir, que está no ar, a Juliana fez uma proposta educativa a partir da curadoria que a Nana e a Roberta fizeram, né? Então, assim, eu acho que tem aqui coisas boas da gente pensar. O Gil pergunta, né, se o documento Memories of the Future está disponível, cato para vocês. Não sei se está disponível, mas a gente cata, gente. Né? Ficava no site do museu, não sei se ainda está, a gente cata. O Gabriel está falando do Museu Memória Negra em Petrópolis. Sim, né? A gente tem muito projeto desativado, muito projeto que sai de continuidade, né? Então, é interessante da gente olhar um pouco também para esses projetos que saíram do ar por falta de apoio, né? E o quanto eles também foram inspiradores para a gente nesse contexto, sabe? Jéssica está aqui compartilhando com a gente, né? Inventário do patrimônio material, métodos e práticas, né? Para apresentar métodos de identificação e registro do patrimônio material com foco em práticas de inventário, na relação com as comunidades detentoras, abordar técnica de entrevista, história oral, registro, sistematização, orientando a construção de instrumentos de pesquisa aplicados. Super obrigada, Jéssica, super obrigada mesmo. Eu acho que deve ser um super curso, se alguém puder fazer, eu acho que vai ser interessante. E aí, assim, gente, né, entrando nos últimos 20 minutos finais dessa aula, assim, acho que tem muita coisa, acho que esse curso, assim, é um pouco abertura de caminho, é uma entrada no portal, né? Eu não tenho a pretensão de esgotar aqui nenhum tema, eu acho que eu só sou uma facilitadora de coisas que eu tenho visto também, quero que vocês vejam comigo.
E eu acho assim que nesse contexto assim tem muita coisa ainda para a gente conversar, muita coisa mesmo, né? Por exemplo, eu falei do Museu Afrodigital, que é a minha cereja do bolo perto do iceberg que eu tenho no CTE, né? Cada produção do CTE em vídeo ou em áudio produz um material enorme, difícil de dar conta de armazenar. Então, lembra que eu falei para vocês desse processo de armazenamento com pouco espaço? Eu preciso estar o tempo inteiro buscando recursos para servidor, para NAS. Para NAS é um modelo de servidor em série que você possibilita, né, a guarda, né, de material nato digital, né, nascido digital, e material analógico que é, né, convertido para digital. Então, assim, eu não posso adiantar as coisas aqui, porque também envolve, né, um debate mais silencioso do que a universidade tem pensado. Eu acho que seria leviano, inclusive, trazer isso para cá. Mas a gente entendeu, e isso eu posso dizer, que não é o servidor que vai dar conta. A gente precisa de grandes estruturas de armazenamento. E aí, eu acho que bate numa coisa que não deu para falar nas aulas, até porque eu não sou essa pessoa, né, especialista nisso, né? Tenho algum curso, tenho alguma noção, mas eu acho que eu tenho colegas que poderiam trabalhar melhor com isso, que é o processo das preservações audiovisuais, né? A gente está agora saindo, hoje foi o último dia do Cine AP, um dos maiores eventos de preservação audiovisual do Brasil, onde tem seminário, festival, projeção de filme, debate, oficina. Então, assim, tem um debate muito sério, muito fino, muito instituído ao longo do tempo por colegas da área de preservação audiovisual que não dá para escapar. E aí eu acho que é outro curso, né? Na UERJ a gente recebeu o Hernani Hefner por 4 meses para dar um curso de preservação audiovisual para a gente, 2 vezes por semana, né? Durante 4 meses. Então, assim, é um outro espaço-tempo de debate, sabe? Então, tem aqui um lugar consolidado, e eu acabei não trazendo para vocês o CineOP, né? Você tem muito material consolidado de debate sobre o que é preservação, sabe? Colegas que estão fazendo isso super bem há muito tempo, tipo Débora Brutus, Rafael de Luna Freire, né? Hernani Hefner, a galera do CTAV, que são colegas muito, muito respeitados, e colegas que a gente tem que respeitar muito porque, né, a própria equipe das cinematecas que vão levar esse lugar da preservação audiovisual a cabo, porque é um lugar que precisa de muito investimento, né, equipes multidisciplinares, material, né, de acondicionamento. Então, assim, um pouco do que a gente tem feito, não no museu, né, agora já falando de CTE, né, que é o Centro de Tecnologia Educacional, enfim, a gente está fazendo essas visitas técnicas aos colegas, né, e aprendendo, né. De 2024 para cá, desde que eu assumi, a gente fez Casa Acervo na FGV, a gente fez Cinemateca do MAN, reserva técnica, a gente fez Cinemateca do MAN, né, sala de projeção. Recentemente, acho que a Amália que está aqui, né, fez com a gente, né, a Amália é servidora da UERJ e é da equipe do NUMA, do Núcleo de Memória Audiovisual. A gente fez CTAV, a gente recebeu a equipe da Fiocruz, a gente tem dialogado com alguns colegas para aprender cada vez mais. E é isso. Enquanto eu estou dando essa aula, minha equipe está em trânsito, voltando do CineOP. Né? A parte da minha equipe foi por conta própria, com recursos próprios, para o CineOP. E justamente parte da equipe, na realidade, quem foi a coordenadora e o vice-coordenador, né, do Núcleo de Memória Audiovisual. Eles foram porque para eles era importante estar nesse debate, no cenário de articulação, enfim. E aí eles propuseram, né, afastamento e para acompanhar os debates e essas possibilidades de transformação política. Então, assim, é um pouco desse lugar do qual a gente, né, tá aqui
falando, pessoas queridas. 10 minutinhos, vamos falar do trabalho? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que queira compartilhar? Deixa eu dizer para vocês, o grupo ia ficar aberto 24 horas, eu vou pedir para a Andréia deixar aberto 48. Se apresentem, digam o que vocês estão fazendo, tragam dúvidas, mandem material. A Sambonádio mandou, assim, sigam o exemplo, Jéssica está aqui dando dica, né? Por favor, usem esse espaço aberto para ser felizes e para a gente trocar. Mas falando do trabalho, deixa eu fixar essa mensagem. Vou fixar por 30 dias por via das dúvidas. Mas eu fiz uma proposta, né, para vocês, que era vocês escolherem um eixo que poderia ser família, samba, escola, trabalho ou cidade. E a partir desse eixo, dos interesses de vocês, ou melhor, a partir dos acervos com os quais vocês constroem, com os quais vocês trabalham, dos quais vocês dão conta, dos quais vocês participam, do quais vocês estão, né, construindo, ver se esse acervo ou algum item desse acervo se encaixa em um desses eixos, né, e selecionar uma imagem síntese e comentar em até 15 linhas porque essa imagem escolhida conversa com o acervo e conversa com a proposta ou com a pesquisa de vocês. Podem trazer bibliografia, podem trazer citação, né? Mas a ideia é que vocês me entreguem até a próxima terça-feira um arquivo de imagem aberto, se eu tiver que montar, e uma proposta já fechadinha em um Word, se eu tiver que recortar e colar e copiar e mover para poder montar, né, o que vocês enviaram para mim, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, 10 minutinhos. Dúvidas e considerações finais, pessoas. Quer falar mais, Michele? Michele, você chegou a falar disso na primeira aula. Estou aqui vendo todo mundo. Digitando. Matheus, só agradecer. Matheus, eu que agradeço. Eu já vi que tem um monte de gente que eu estou em contato no Instagram. Se alguém me adicionou, eu aceitei, mas vou seguir de volta, me dá um toque falando, sou eu, fiz o curso, né, para a gente seguir trocando. Para mim foi muito bom sistematizar algumas discussões. As perguntas de vocês foram fundamentais para eu pensar alguns processos, né, inclusive para futuro. Depois eu vou dar um feedback para a equipe do Fliçamba, para o Cultne, e o feedback que eu vou dar para vocês é a consolidação desse trabalho, né? Então eu vou tentar montar esse trabalho que vocês fizeram como uma proposta coletiva, enfim. Joana está tendo uma dúvida aqui, né? Se a imagem síntese dela é a intersecção entre família e cidade, se é possível localizar, Você pode colocar eixos como palavras-chave, eixos, família e cidade, tá? Cíntia Raquel, querida, saudades, cabeça fritando sobre os caminhos a serem seguidos. Por favor, sigam caminhos, não sentem em cima de projetos, coloquem projetos na rua, amamos projetos. Amamos projetos vivos, amamos gente que se engajam, né, que mantenham a memória viva, a memória construída
todo momento, a gente está falando de memória do presente. Por favor, façam projetos e me deem depois notícias. Ana, esse documento síntese pode ser um poema? Pode. Pode ser. Vocês lembram do meu Acervos Negros? Pode ser tudo, gente. Pode ser a foto de um umbigo. Pode, tá? Gil, se eu vejo algum aspecto significativo da aplicação de IA em alguns segmentos de recuperação de arquivo de imagem e áudio, no que tange a questão da restauração de arquivos. Gil, eu entendo muito, muito, muito pouco, né? Eu acredito que sim, mas eu também acredito que possa ser uma armadilha, tá? Principalmente no uso da voz e da imagem. Eu recentemente passei por uma questão de uma fotografia restaurada, não foi nem uma fotografia restaurada, ela foi uma fotografia melhorada digitalmente por IA. Deu muito ruim, muito ruim. E aí, deu tão ruim que essa é uma recomendação que eu vou precisar fazer para a equipe toda. Evitar retoque e restauração de imagem por inteligência artificial. Naquele automático, sabe? E no uso da inteligência artificial, enfim, porque a gente deu ruim num grau que eu fiquei estressada semanas, para vocês entenderem. Estou falando disso até agora. Né? Alex, gratidão por esses dias tão ricos de ensino-aprendizado. Eu falo, gente, eu que agradeço. Vocês são muito, muito queridas e queridos e queridos. De verdade, eu aprendi muito. Foi assim, foi um presente passar o mês com vocês. A Michele, é um acervo que ela queria trabalhar, né, mas que é de outra pessoa, não sei se conseguiria até semana que vem, vai tentar, mas é sobre samba. Você tem alguma imagem aproximada online, né, sobre a pessoa ou sobre o acervo? Porque pode ser uma alternativa, né? Pensou em ver outros caminhos sobre uma ala que participe, sobre a presidente da ala, ou sobre um ritmista que trabalha com a Gogô e está fazendo o Museu do Gogô no Rio. Michele, você tem alguma fotografia sua? Se você tem alguma fotografia sua, vai com a sua fotografia, que a sua fotografia também faz parte do acervo da sua pesquisa. Tá? Então, se você tiver alguma fotografia sua, se você tiver alguma nota de diário de campo, alguma nota de pesquisa, isso tudo é acervo. Né? A fotografia de um instrumento, você pode brincar nessa atividade, tá? Joana, querida, muita gente conhecida, muita gente que agora eu vou encontrar nos caminhos e vou falar saudades também. Joana, saudades. Eu tô devendo coisas dentro da UERJ, tô devendo coisas para chamar vocês, né? Então, assim, quando a Amália fala, o museu podia fazer alguma coisa nessa direção, sim, eu tenho um desejo de fazer alguma coisa nessa direção, principalmente com relação aos cadernos, né? Então, se eu fizer qualquer movimento no museu de formação, nesse contexto vai ser, primeiro de tudo, vai ser sobre caderno, que foi uma coisa que eu fiz ano passado na reunião de antropologia da ciência e tecnologia e fiz para um grupo de pesquisa específico, né, de uma colega. Então, estou querendo muito pensar caderno, né? Joana sabe que eu estou querendo muito pensar catálogo. Joana é uma especialista em catálogo também. Joana não fala, mas ela é. Né? Joana tem uma pesquisa que passa pelos catálogos das artes visuais. Então, eu estou querendo muito investir nesses lugares. Né? Já tem um grupo de pesquisa que investe nos catálogos, isso também já tinha falado. Não sei se eu cheguei a falar aqui com vocês, mas eu tenho orientandos que estão fazendo pesquisa com catálogos, né? Então, e os cadernos, né? Principalmente cadernos como arquivos, que passa pela antropologia, passa pela literatura e passa pelas artes visuais, é uma oficina que eu quero trazer para o museu, né? Então, sim, em breve talvez vocês tenham notícias.
Mais alguém? Gente, se não tiver mais ninguém, eu vou começar a encerrar então. O grupo está aberto, então qualquer coisa vocês perguntem no grupo, tá? Não se intimidem, não fiquem tímidas ou tímides, né? E eu agradeço imensamente, imensamente mesmo, primeiro, a presença de vocês, o engajamento de vocês, as perguntas que vocês fizeram e que foram essenciais, né, para a construção das aulas dia a dia e do próprio curso, porque uma coisa é um curso que a gente monta e está na nossa cabeça, outra coisa é um curso real que acontece, e que acontece porque tem gente, que acontece porque as pessoas estão animadas, as pessoas estão com, sabe, estão juntas. Então, eu agradeço muito, muito a vocês. Eu agradeço também muito a equipe de Libras, né? Todas vocês profissionais que estiveram conosco ao longo desse percurso que foi junho. A Andréia não está presente aqui, mas eu quero deixar gravado o meu agradecimento incondicional à Andréia. Assim, a Andréia segurou todos os meus forninhos, dos meus estresses aos meus BOs familiares. Então, assim, muito, muito obrigada, Andréia, por me dar tranquilidade para estar aqui fazendo, né, o que eu gosto de fazer, enfim, e dar esse curso. E o nosso querido suporte produção, Diego, né, ganhando nome nas últimas aulas, Diego, Maurício, que está aqui também com a gente, Diego, eu não tenho palavras para agradecer a vocês por todo o suporte também que vocês trouxeram, e agradeço, né, o convite do Zé Reinaldo, do Jaider, né, do Filó, por confiarem, né, em mim, um pouco no que eu tenho feito para trocar com vocês ao longo dessas semanas. Tá? Muito, muito obrigada, gente. Uma boa noite, o grupo está aberto, a gente segue conversando no grupo, vocês mandam trabalho até o dia 7, eu tento devolver até o dia 21 e a gente segue trocando na vida, tá bom? Um beijo enorme, foi um prazer.